Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês aí um tapetinho simples que vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Durante a videoaula vou explicando para vocês como vocês fazem esse ponto do centro e depois o bico de acabamento, que é muito fácil para a gente adaptar a qualquer tamanho que vocês escolherem fazer este tapetinho. Este meu aqui da videoaula, ele tem 73 centímetros de comprimento por 44 de largura, mais ou menos 346 gramas, tá, gente? Então, dependendo aí do material que vocês forem usar, a agulha, a tensão de ponto, esse peso pode variar um pouquinho, as medidas podem variar um pouquinho. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Não se esqueçam de deixar o like para mim, se inscreverem no canal, cliquem no sininho de notificações para receberem sempre uma mensagem toda vez que eu coloco aí um vídeo novo no canal. Comentem e compartilhem esse vídeo aí na rede social de vocês. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Boa aula a todos! Eu vou fazer esse tapete com agulha 3,5, mas vou começar as correntes com uma agulha um pouquinho maior, agulha de número 4. Quando a gente começa a fazer tapetes retangulares ou quadrados, sempre as primeiras correntes a gente tem que fazer elas mais fofas, assim, mais frouxinhas, tá? Então, ajuda se a gente usar aí uma agulha um pouquinho maior. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer com a agulha mesmo que vocês têm, só que vocês não apertem o ponto, tá? A gente vai fazer o primeiro nó e vamos fazer 44 correntes. Feito as 44 correntes, eu vou usar agora a agulha, que eu vou usar em toda a peça. A gente vai fazer pontos altos até chegar lá no começo de novo. Então, a gente laça e na quinta corrente a gente começa os pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro ponto alto. Certo? Essa curvinha aqui que se forma já é um ponto. Então, eu vou pôr o marcador. Se vocês não têm esse tipo de marcador, podem pôr um alfinete, um clips ou até um fio que vai ajudar a gente a saber sempre o final das carreiras, tá, gente? Porque quando a gente virar aqui, vai ser o final da carreira. Então, olha, este aqui é o ponto alto, esta aqui é a corrente, ó, a última corrente. Então, aqui vai o marcador para a gente saber quando a gente virar, que é aqui que a gente tem que colocar a nossa agulha. Agora, a gente vai fazer ponto alto até chegar lá no começo de novo. Usem sempre aqui, olha, o lado de cima da corrente. E vão fazendo os pontos altos até chegar lá na primeira corrente. Esse é o último ponto, olha, depois já é o nó que a gente fez. Então, este aqui é o último ponto alto, é o ponto de número 41. A gente precisa de 41 pontos. Então, quando a gente faz assim com duas agulhas, olha, ele não fica assim apertadinho nem nada, ele fica certinho. Então, agora a gente vai começar a desenhar aí o ponto do nosso tapete. Duas correntes para subir,
vai equivaler aqui ao primeiro ponto alto, tá? Se vocês quiserem fazer 3 correntes, vocês podem. O 2 correntes, ele vai ficar um pouquinho, ele vai ficar mais retinho aqui, tá, gente? Então, essas 2 correntes equivalem ao primeiro ponto alto aqui da carreira. A gente vai virar e a gente precisa de 5 pontos altos, ó. A gente já fez o primeiro, então, vocês que são iniciantes, olha, vocês podem virar o trabalho. E quando a gente coloca a agulha aqui, olha, a gente está pegando nas 2 laçadinhas. Então, aqui, olha, esta primeira, o espacinho, a gente já subiu as correntes. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no segundo espacinho, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre virem o trabalho para vocês verem as laçadas. Agora, a gente vai fazer a sequência de 5 pontos altos. Já temos aqui um, né? Nós subimos os 2. No segundo espaço, segundo ponto alto, terceiro, quarto e o quinto. Agora, a gente vai fazer 5 correntes. Pulamos aqui, olha, este ponto aqui já está ocupado, então, a gente vai pular 1, 2, 3. No quarto, certifique-se que vocês estão pegando as 2 laçadinhas do ponto, um ponto baixo. 5 correntes. Pulem, agora a gente vai fazer essa sequência de ponto alto, ó, então, eu já vou laçar, enquanto eu for contar aqui, ó, já está laçado para fazer o ponto alto. 1, 2, 3, no quarto, eu já vou fazer o primeiro ponto alto. E eu vou ter que ter essa sequência aqui igualzinho, olha, de 5. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto alto. Essa é a sequência que a gente vai fazer aqui, olha, até aqui o finalzinho, tá? A gente vai ter os 5 pontos altos, essas 2 argolas grandes aqui, ó, e os 5 pontos altos. Então, vamos fazer as argolas de novo. 5 correntes. Pula 1, 2, 3, no quarto, ponto baixo. 5 correntes. Laça, pula 1, 2, 3 no quarto, o primeiro ponto alto. Vamos fazer 5 aqui. Mais uma vez, 5 correntes. 1, 2, 3 no quarto, ponto baixo. 5 correntes. Laço. 1, 2, 3 no quarto. Agora, a gente vai fazer pontos altos até chegar no fim. E vai ter que ter os 5, olha, 3. Esse aqui é o quarto, olha, a gente pega as 2 laçadinhas, é o quarto ponto. E o quinto ponto não é ponto alto, olha, são aquelas correntes que a gente virou, ó, que a gente pulou. Então, não tem 2 assim, a gente vai pôr só no meio da corrente. O marcador, onde estava, é o nosso último ponto, olha, eu ponho na laçadinha bem no meio da corrente, ó. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira, que já é a nossa carreira que a gente vai usar como repetição. Então, nesse trabalho, a gente vai sempre repetir a carreira 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, é essa que vocês vão fazer agora, que vocês vão fazer por toda a peça. Então, vamos fazer. Subimos as 2 correntes, que equivale aí ao nosso primeiro ponto. Viro. Sempre ponto alto em cima de ponto alto, tá? O que vai mudar é o desenhinho aqui das alças. Então, aqui a gente já fez o primeiro, olha, então aqui está ocupado, no segundo espaço, fazemos o segundo ponto alto. Sempre contem, né, para vocês terem certeza que vocês vão fazer os 5 pontos altos, ó.
Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, mais um, ó. Estamos colocando e pegando as duas laçadinhas do ponto. Agora, a gente chegou aqui nas alças, nós vamos fazer mais alças aqui em cima. 3 correntes. Na primeira alça, um ponto baixo. 3 correntes. Na segunda alça, um ponto baixo. 3 correntes. Tá? Agora, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, olha, fizemos as 3 correntes, já laçamos e colocamos no primeiro ponto alto. Na dúvida, virem para vocês olharem e colocarem a agulha no lugar certinho. 2, 3, 4 e 5. Então, esta é a repetição que vocês vão fazer, olha. Chegamos nas alças, 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Então, façam aí mais 2 repetições desta aqui que a gente fez. Aqui eu estou chegando no fim da carreira, olha o marcador como é bom a gente colocar, para a gente não perder. Olha, nós fizemos as 2 correntes e o marcador está na segunda corrente. Aqui é que a gente vai colocar, ó, a nossa agulha, onde está o marcador. Então, falta mais um ponto para eu fazer. Este é o 5º ponto. Agora, a gente vai fazer a 4ª carreira, que também é a carreira de repetição. Sobe 2 correntes. Sempre subimos as 2 correntes, viramos a peça e fazemos pontos altos em cima de pontos altos. 2, né? Porque as 2 correntes já contam como um ponto. 3, 4 e 5. Agora, a gente tem 3 alças na nossa frente, nós vamos fazer 7 pontos altos na alça do meio, sem corrente de separação, ó. Acabou de fazer o ponto alto, a gente já laça e vamos para a alça aqui do meio, ó. 7 pontos altos. E agora, a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. Laça e já vai direto ali para o primeiro ponto alto. Vamos fazer os 5. Essa, então, é a repetição que vocês vão fazer aqui nos 2 motivos. Então, chegamos nas alças, vamos fazer 7 pontos altos aqui dentro, e aí ponto alto em cima de ponto alto. Chegamos nas alças, na alça do meio, 7 pontos altos, e aqui os 4, ó. E onde está o marcador? É o nosso último ponto. Aqui é o último ponto. E agora, a gente vai fazer a próxima carreira, que é a 5ª carreira, que é a outra carreira de repetição. Sobe 2. Ponto sobre ponto. 5 pontos altos. Cinco pontos altos. Agora, a gente chegou no leque, a gente vai fazer uma alça grande no leque para continuar aqui o nosso desenho de alças. 5 correntes.
Uma, duas, três, quatro, cinco. O meio do leque é o quarto ponto, tá? Porque tem 7 pontos, então vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro, e o do meio é o quarto ponto. Então, se vocês quiserem virem para vocês contarem, ou se não, olha, vocês já sabem que aqui é o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, ó. Nesse quarto ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, fizemos as 5 correntes. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. 5 correntes de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente faz ponto alto sobre ponto alto. Já laça e faz direto ponto alto. Sempre contem. Essa, então, vai ser a repetição da carreira, ó. 5 correntes, no quarto ponto, um ponto baixo. 5 correntes, já fazem ponto alto sobre ponto alto. Aqui, quando chegar a mesma coisa. 5, ponto baixo. 5 e os últimos 5 pontos altos finais da carreira. Essa, então, é a última carreira. Vocês podem colocar aqui, olha, toda vez que vocês terminam o trabalho, vocês podem colocar alfinete, que o trabalho não solta, tá? Então, este aqui é o motivo do nosso tapete. Agora, vocês vão repetir a carreira 3, 4 e 5. Então, olha, a 3 é a que a gente faz aquelas argolas, né? As 3 argolas. A 4 é a que a gente faz o leque. E a quinta é essa aqui que a gente acabou de fazer, ó. A gente faz a argola em cima do leque de novo. Tá bom? Então, é um motivo fácil, vocês podem fazer aí o comprimento que vocês quiserem e vocês terminem na terceira carreira, que são as 3 argolas, tá? Então, façam aí o comprimento, aproveitem a minha sugestão, se vocês quiserem, ou vocês façam aí o comprimento que vocês quiserem. Aqui eu terminei todo o comprimento do tapete e eu contei esses leques aqui de 7 pontos altos, eu contei 12 vezes, tá? Então, são 12 desses leques para fazer a minha sugestão aí das medidas do tapete da videoaula. Então, como eu falei para vocês, eu terminei aqui na terceira carreira, que é a carreira que tem aquelas argolas, e agora a gente vai fazer uma carreira toda de ponto alto, para ficar igual a essa aqui que a gente começou a peça. Então, nós vamos fazer a carreira de ponto alto, depois a gente vai fazer a preparação para o bico e depois o bico. Então, esta preparação mais o bico acrescenta mais ou menos 8 centímetros de cada lado do nosso tapete. A carreira final aqui do tapete é a carreira número 3, que a gente fica com as 3 alças. Então, a gente vai subir a última carreira aqui, 2 correntes, vamos fazer apenas pontos altos. Viramos a peça. No começo aqui, a gente faz a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto. São os 5, né, que a gente sempre vem fazendo. E agora, dentro dessas argolas, né, as 3 argolas, na primeira argola, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, a gente só põe a agulha assim no meio da argola, olha, e já faz 2 pontos altos. Aqui desfiou. Vamos fazer de novo. Na argola do meio, 3 pontos altos. Na próxima argola, 2.
2 pontos altos. Então, esta é a repetição que vocês vão fazer aqui por esta carreira. Então, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar nas argolas, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 2 pontos altos. E aí, a gente nivela aqui o nosso tapete e a gente vai fazer a preparação com a mesma cor, para a gente fazer o bico. Aqui eu estou chegando no final. Ponto alto, e lá na segunda corrente, a gente faz o último ponto. Terminando aqui os pontos altos, a gente vai criar agora cantos na peça para fazer o nosso bico. Então, nós vamos trabalhar, olha, na lateral, quando a gente virar a peça, esse ponto alto que a gente fez, ele vai ficar deitadinho. Então, aqui é que a gente vai trabalhar, ó, dentro, nesse ponto alto aqui, deitadinho, nesse espaço que se forma, tá? Ó, entre um ponto e outro. Então, este tapete tem 40 carreiras. Então, a gente vai trabalhar fazendo o bloquinho e pulando um espaço, fazendo o bloquinho e pulando o espaço. E a gente vai criar o canto, que é um leque bem na ponta do ponto. Quando a gente faz o canto, a gente não vai fazer aqui dentro, a gente faz na ponta do ponto. Então, a gente já vai começar a fazer um canto, só que a gente vai fazer metade, quando a gente terminar o tapete inteiro, a gente fecha ele. Para fazer o canto, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar, olha, aqui é um ponto alto, vocês sabem que esse é o ponto, ó. Eu vou pegar, vou laçar porque eu vou fazer outro ponto alto. Então, eu vou pegar a laçadinha do ponto mais a laçadinha de trás. E vou fazer o ponto. Um ponto alto. Mais outro ponto, laço e pego as 2 laçadas. E faço outro ponto. Então, esse aqui é o meu canto, olha, bem na pontinha, tá? Agora, eu vou pular esse espaço, olha, esse próximo espaço eu vou pular e vou fazer 3 pontos altos no espaço à frente. 2 correntes de espaço, pulo aqui no próximo, 3 pontos altos. E essa é a repetição por todo o tapete. É que dependendo aonde nós estamos no tapete, nós vamos agir de forma diferente. Na lateral é assim e aqui em cima vai ser um pouquinho diferente que eu vou explicando para vocês. 2 correntes de espaço. Olhem bem para não perder, tá, gente? Ó, as carreiras. Já laço porque eu vou fazer os pontos altos. Olha, pulo aqui o ponto à frente, no próximo, 3 pontos altos. Duas correntes de espaço. Então, por toda a volta, agora a gente vai criar a possibilidade aqui da gente fazer um bico bem facilmente. Sempre assim, olha, essa é a carreira que a gente fez, pulamos aqui e fazemos o grupinho. Pulamos a próxima, ó, e fazemos o grupinho, tá? Porque como a gente subiu apenas 2 correntes, para ficar bem retinho, o espacinho aqui é pequeno, mas vocês olhem que é a carreira. Tá bom? Para vocês não perderem nada. Agora é só fazer a repetição até chegar aqui na ponta para a gente fazer o outro canto. Aqui eu cheguei no final e eu fiz 20 desses bloquinhos aqui de 3 pontos altos, incluindo aqui o nosso canto da pontinha. Então, chegando aqui, olha, a gente vai pular esse espaço e nós vamos fazer no próximo espaço, porque a gente não tem opção aqui no desenho do tapete. Então, a gente vai fazer os 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntes. E no mesmo espaço, olha, eu já vou virar o tapete para facilitar. No mesmo local, a gente faz mais 3 pontos altos, que já é o nosso canto. Duas correntes de espaço. Agora, a gente vai trabalhar aqui em cima, nós vamos trabalhar entre os pontos altos, tá, gente? Ó,
entre os pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui o mesmo bloquinho de 3, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui para fazer certinho aqui a nossa ponta. Eu já fiz as 2 correntes de espaço, já vou laçar, olha, eu vou pular 1 e 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos. E o nosso bloquinho vai ficar assim: 2 correntes de espaço, já laço o fio, pulo olha, um espaço, no próximo, um ponto alto. No próximo, olha, entre os pontos, 2 pontos altos. Essa repetição até o final. 2 correntes, 1, 2. No terceiro, um ponto alto, no próximo, 2 correntes de espaço. Aqui eu cheguei no final, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer o canto, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, eu vou pular 2 espaços. Então, aqui, olha, no último espaço, eu vou fazer o leque de 3 pontos altos. 3 pontos altos. Já vou aproveitar aqui esse fio, que é do começo, já vou crochetar aqui junto, para já ir escondendo, tá, gente? Já vou vir a peça, porque agora eu já vou fazer essa lateral aqui, ó. Fica mais fácil a gente virar a peça. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, estamos na outra lateral. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na primeira lateral, ó. A gente vai pular o próximo, né? Porque a gente tem um aqui, então, a gente pula o próximo e faz no próximo espaço 3 pontos altos, 2 correntes. Pula um espaço no próximo, 3 pontos altos e 2 correntes. Então, por toda a lateral, a gente vai fazer os bloquinhos. 2 correntes de espaço. Já vou deixar o fio aqui, que depois eu faço o acabamento dele. Laço, porque eu já vou fazer o ponto alto, ó. Olhem aqui para vocês não perderem as carreiras. Pulo um espaço no próximo, 3 pontos altos. Duas correntes. Pulo o próximo espaço, no próximo, 3 pontos altos. Duas correntes. Por toda a volta, então, até chegar lá na ponta, a mesma repetição. Aqui eu cheguei no final da carreira e tem mais essa carreirinha aqui, que é a carreira que a gente pula. Então, olha, eu fiz toda a lateral, deu 19 bloquinhos e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Em vez de a gente colocar aqui no espaço, a gente colocou no topo do ponto. Então, aqui a mesma coisa, ó, são as 2 correntinhas que a gente sobe e põe o marcador, eu vou fazer bem na segunda correntinha o nosso bico. Quando a gente faz assim um ponto de crochê, né, que ele não dá para fazer modificação porque a gente tem que seguir o ponto, então a gente adapta na nossa preparação do bico. Então, quando a gente for fazer o bico vai estar certinho, tá? Então, a gente fez dessa forma aqui para o tapete dar certinho. Eu vou tirar aqui o marcador, porque eu vou fazer todo o bico aqui na corrente. 2 correntes de espaço. Então, aqui, olha, é o espaço que a gente pula, mas eu vou fazer todo o bico nessa segunda corrente. Laça e vou colocar na corrente os 3 pontos altos. Duas correntes de espaço e mais 3 pontos altos, tá?
Vamos apertando porque vai caber tudo na corrente. Certo? Olha aí o nosso biquinho, tudo naquela corrente. Agora a gente vai fazer aqui o topo do tapete da mesma forma que a gente fez ali embaixo. Nós vamos trabalhar entre os pontos, tá? Entre os pontos altos. 2 correntes de espaço. Já vou laçar porque eu vou fazer o meu bloquinho de ponto alto, ó. Aqui eu vou pular um espaço, 2 espaços, no terceiro eu faço o meu primeiro bloquinho. Um ponto alto, no espaço à frente, 2 pontos altos. Duas correntes de espaço. Pulo 2 espaços, no próximo, um ponto alto. No espaço à frente, 2. E assim a gente vai fazendo até chegar lá na ponta, sempre fazendo as 2 correntinhas de espaço, tá? 1, 2, olha, eu sei que aqui tá, ele não tá retinho, né, porque a gente fez nas argolas, mas é só a gente contar entre os pontos, tá, ó. Vou laçar, ó, 1, 2, 3, tá? No terceiro é que a gente faz o primeiro ponto alto e na frente, 2. Aqui é o final da carreira. Eu fiz os 9 bloquinhos, igual a gente fez lá embaixo. Aqui a gente vai pular os 2 espaços, mas a gente vai fazer aqui no ponto alto, olha, para terminar o nosso canto. Bem no topo do ponto, olha, aqui o ponto alto já está em pé, vocês já podem ver aqui o ponto. Então, aqui que a gente vai colocar a nossa agulha. Vamos fazer os 3 pontos altos que faltam para fazer este canto, ó. Primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntes de espaço, e agora a gente vai fechar aqui a nossa carreira na terceira corrente que a gente subiu, olha, porque aqui já é o ponto alto, então a gente vai fechar aqui, tá? Puxa e puxa, ponto baixíssimo, e a gente fez outro canto, ó. Agora eu vou fazer um acabamento simples, porque a gente vai continuar aqui as carreiras. Então, eu vou trocar de cor, eu já posso cortar o fio. Uma corrente e a gente puxa, olha, esse aqui é o nozinho, a gente vai esconder aqui atrás. E agora eu vou usar outra cor e nós vamos começar o bico de acabamento. Agora, a gente vai colocar outra cor e nós vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, 3 pontos altos separados por 2 correntes, mas a gente vai colocar em cada espaço, por toda a volta. Aqui a gente começa no canto e a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. A gente faz metade do canto, quando a gente terminar, a gente faz a outra metade. Então, a gente pode começar aqui com um ponto baixo e uma corrente, mas a gente pode fazer esse ponto baixo aqui, ó, sem o nó. A gente segura um pouquinho aqui o fio no dedo, olha, separa um pouco do fio, laça aqui na agulha, enfiamos, buscamos a linha, olha, eu estou segurando aqui essa linha, para a gente poder passar nas 2 argolinhas para fazer o ponto baixo, ó, laço e passo aqui nas 2, tá? Uma corrente. Então, este aqui, um ponto baixo e uma corrente, é o primeiro ponto aqui que a gente precisa do nosso canto. Vou fazer mais um ponto alto, mais um ponto alto, que é a metade do nosso canto. 2 correntes de espaço. Agora, em cada espaço, a mesma coisa. Vamos fazer o mesmo bloquinho em toda a volta do tapete, sem erro, ó. 3 pontos altos. 2 correntes de espaço. 3 pontos altos. Duas correntes de espaço. Toda a lateral trabalhando nos espaços.
Quando chegar aqui na ponta, neste canto, olha, a gente vai fazer o leque dentro do leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Esse aqui é o nosso canto. Então, vamos fazendo aí toda a lateral. Aqui eu cheguei no final da carreira, então a gente vai terminar aqui o leque, né? O nosso canto aqui, nosso leque do canto. Então, eu vou fazer os 3 pontos altos que faltam. Duas correntes. E eu posso fechar com um ponto baixíssimo aqui na corrente que a gente fez, né? A gente fez o ponto baixo e a corrente, olha, um baixíssimo, uma corrente, cortem a linha e puxem. E pronto, depois a gente faz o acabamento aqui. Agora, a gente vai pegar a mesma cor do tapete para fazer a próxima carreira. A próxima carreira, a gente vai usar o azul, então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma corrente, que equivale aí ao primeiro ponto alto. Eu vou segurar aqui a minha linha, laço na agulha, enfio, vou buscar a minha linha. Ó, fica duas laçadas como se fosse o ponto baixo, eu estou segurando aqui, ó. Aí, eu vou laçar, ó, e passar por esses 2 fios, ó. E uma corrente. Tá, gente? Assim vocês aprendem aí sempre técnicas novas, mas vocês podem subir as 3 correntes, tá? Para fazer o ponto alto. Dentro deste leque do canto, eu tenho que ter 8 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro e vou fazer mais 7. 8 pontos altos. Agora, a sequência que a gente vai fazer, olha, eu vou virar porque a gente vai fazer aqui a lateral. A sequência é uma corrente, vamos trabalhar nos espaços. No primeiro espaço, um ponto alto e uma corrente. No próximo espaço, 6 pontos altos. 1, 2, 6 pontos altos. Uma corrente de espaço e no próximo espaço, um ponto alto e uma corrente. Olha aqui, essa vai ser a repetição, tá? Corrente, ponto alto, corrente. 6 pontos altos, corrente, ponto alto, corrente, tá? Vamos fazer mais um aqui, ó. Já fiz o ponto alto e corrente, então agora eu vou fazer o leque, ó. 6 pontos altos. Tá, gente? Toda a lateral, quando chegar no canto, 8 pontos altos, tá? Então, esta é a repetição para a lateral. Quando chegar no canto, 8 pontos altos. Corrente, ponto alto, corrente, 6 pontos altos. Corrente, ponto alto, corrente,
6 pontos altos, tá? Então, esta é a repetição por todo o tapete e os cantos é que a gente coloca ponto alto a mais, colocamos os 8. Aqui eu cheguei no final da carreira, então eu fiz um ponto alto, uma corrente, e a gente vai fechar a carreira na corrente que a gente fez lá no começo. Nós fizemos um ponto baixo, uma corrente. Na corrente, eu vou fazer um baixíssimo, e a gente já terminou essa carreira. Agora, a gente vai continuar com a mesma cor azul e nós vamos trabalhar aqui em cima desse leque. Em cada ponto, nós vamos colocar um ponto alto, separados por uma corrente. Então, aqui, o primeiro ponto, nós vamos subir 3 correntes. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Laça. No próximo ponto, olha, ele tá apertadinho aqui, ó, as 2 laçadinhas do ponto alto. Esse vai ser o nosso segundo ponto. Então, a gente faz um ponto alto e uma corrente. Então, por todo esse leque, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Então, vocês sabem que nós fizemos 8, então, vocês podem contar, né? Tem que ter 8 pontos. Aqui sobra um ponto, né? O nosso 8º ponto alto. Então, a gente vai fazer o ponto. E terminamos aqui o leque, tá? Porque a gente começa com ponto alto e termina com ponto alto. Então, essas correntes, elas ficam espacinho, assim, ó, no meio do leque, tá? Toda vez que a gente faz algum ponto em cima, assim, para fazer leques, né? Leque sobre leque, a corrente aqui a gente não faz, a não ser que a receita peça, né, gente? Agora, vocês vão fazer a repetição por toda a peça. Neste ponto alto que a gente fez separado, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente, olha, já aprendeu aqui o leque. Agora, em cima do próximo leque, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Só que esses leques aqui da lateral, eles só tem 6, mas não tem problema, a gente vai fazer os 6, olha. Laço no primeiro ponto, um ponto alto e uma corrente. Por todo o leque, um ponto alto e uma corrente. Esse aqui é o último ponto, então, a gente vai fazer o ponto alto. Olha aqui o nosso leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certinho. Sempre contem, tá? Pra ver se vocês fizeram certinho. No ponto alto da frente, um ponto baixo. E aí, a gente já começa a sequência de novo, olha. Um ponto alto e uma corrente. Então, esta vai ser a repetição que vocês vão fazer aqui por toda a peça. Ponto alto sobre ponto alto, separado pela corrente. Vocês já sabem, olha. Começamos com ponto alto, terminamos com ponto alto. As correntes estão aqui pelo meio. Quando chegar no ponto alto separado, um ponto baixo. Quando vocês chegarem no canto, a mesma coisa. Vocês só vão ter 8 pontos para fazer em vez de 6. A mesma coisa, não façam corrente de espaço aqui no ponto baixo, tá, gente? Então, façam por toda a peça. A gente se encontra aqui para terminar o bico com outra cor. Aqui eu cheguei no final da carreira, o nosso leque ficou maior, né? Por toda a carreira. Então, aqui, o último ponto é o ponto baixo. E a gente pode terminar aqui na segunda corrente. Nós fizemos 3 correntes, né? Na segunda corrente. Mas eu vou explicar para vocês o fechamento invisível, que assim vocês também aprendem nesse vídeo o fechamento invisível. Olha, eu já cortei a minha linha. Então, o meu último ponto foi o ponto baixo. Eu puxo a minha linha. Vou colocar na agulha.
para fazer um fechamento assim mais perfeito, né, que é o fechamento invisível, a gente sempre começa o fechamento no ponto depois do ponto que a gente deveria fechar. Então, aqui nós fizemos 3 correntes, que seria 2 o ponto alto e a corrente de espaço. Então, a gente teria que fechar aqui, olha, com ponto baixíssimo, né? Olha, na segunda corrente. Então, a gente começa o nosso invisível pela corrente, a terceira corrente, olha, que é o ponto depois do que a gente devia fechar. Então, eu ponho nas 2 laçadinhas da corrente e trago a minha linha aqui para frente, ó. Certo? Da onde está saindo a linha, que é o ponto baixo, eu vou enfiar aqui na primeira laçadinha do ponto. E vou trazer a linha para baixo. Agora, aonde a gente deveria fechar? Na segunda corrente. Então, eu conto 1, 2, ó, a segunda corrente. E eu vou levar a linha lá para trás. Então, quando eu faço isso, eu vou puxar aqui, ó. Então, o meu ponto fica assim mais bonitinho, fica um fechamento assim invisível, que nem a gente fala, para não ter aquele nozinho, né? Aqui embaixo a gente fez normal, porque a gente tem várias carreiras, não ia aparecer, mas assim, olha, vocês aprendem a fechar o ponto. Então, sempre o fechamento invisível, olha, se eu tivesse que fechar aqui, ó, neste ponto alto, eu ia começar na corrente. Se eu tivesse que fechar na corrente, eu ia começar pelo ponto alto. Sempre assim o invisível, tá, gente? A gente sempre começa pelo ponto depois, e depois a gente faz sempre da onde está saindo a linha, a gente passa a linha para trás, tá? Aqui para baixo. Então, esse aqui é o fechamento invisível. Vocês agora escondam a linha aqui atrás, ó, por alguns, né, alguns pontos. Todo aqui o tapete vocês vão fazer da mesma forma, olha, eu vou verificar aqui aonde que eu posso esconder melhor os meus fios. Ó, aqui, aí eu posso voltar ele para dar uma travadinha, ó, então eu pulo assim umas 2 correntes e volto um pouco, ó, quando eu faço isso, ele trava aqui, ó, então não tem como ele aparecer, né, quando vocês lavarem o tapete, ele já vai prender os pontos melhores, né, então assim, olha, por todo o tapete, qualquer fio que vocês tiverem, vocês façam aí o acabamento. Escondam os fios da melhor forma possível, tá, gente? Então, a gente terminou aqui com a cor azul e agora a gente vai fazer os picôs com a cor branca. A próxima carreira eu vou trabalhar com a cor que eu fiz aqui. Então, se vocês fizeram outra cor, esta cor é que vocês vão fazer o picô. Então, nós vamos fazer aqui, ó, este detalhe. Nós vamos fazer os picôs em cima do leque e depois a gente vai fazer este detalhe aqui, olha, com ponto alto em relevo. Então, para trabalhar os picôs, nós trabalhamos entre os pontos, tá? Então, vamos fazer aqui de um jeito diferente. Eu vou fazer aqui, olha, o primeiro nó do crochê, ó, de baixo. E já vou deixar aqui na agulha, ó, este nó. E é aqui que eu vou começar. Então, olhem o leque de vocês. No primeiro, ó, entre o primeiro e o segundo ponto do leque. Aqui. Aqui a gente vai começar. Então, eu vou posicionar. Puxo a minha linha, olha, eu já fico com as 2 laçadinhas para fazer o ponto baixo. Laço e faço o ponto baixo, ó. Subo 3 correntes, agora eu vou fazer o picô. O picô assim, ó, 3 correntes. Aí, eu pego a laçada aqui, olha, do ponto baixo e mais uma. E agora, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, eu pego a minha linha, vou lá laçar, ó. Fico com as 2 correntes, laço e puxo. Ó, este aqui é um picô. Isso é o que nós vamos fazer aqui, só que a gente vai fazer um diferencial. A gente vai fazer 3 desses, olha, no próximo espaço, um ponto baixo. Eu subo para fazer o picô, são 3 correntes. Na laçada do ponto baixo e mais uma, eu vou fazer outro ponto baixo. Seguro aqui com o dedo, vocês podem virar a peça, se ajeitem para fazer o melhor jeito, tá? Não precisa estar reto o crochê de vocês, vocês vão virando conforme vocês vão precisando, olha. Eu fiz 2 picôs, vou fazer mais um. Ponto da frente, ó, entre os pontos. Ponto baixo, agora o picô.
3 correntes, ponto baixo. Ó, eu fiz 3 picôs. Como esse leque aqui, ele tem bastante espaço, é um leque grande, a gente vai colocar um picô maior no meio e depois a gente faz mais 3 iguais a esse aqui. Então, agora, nós fizemos 3, ó. Agora, a gente vai fazer um picô um pouquinho maior. Ponto baixo. 5 correntes agora, tá? E fazemos a mesma coisa, olha, eu vou virar aqui para eu poder colocar nas 2 laçadas, fazer o ponto baixo. Olha aqui, o nosso picô ficou um pouquinho maior, que é o centro do nosso leque aqui grande, ó. Agora, a gente vai fazer os 3 normais. Para prender esse aqui, porque ele tá solto, ó, a gente faz no mesmo local, a gente faz o ponto baixo, ó, no mesmo local. Isso só porque esse leque do meio aqui, esse picô do meio, tá? Ó, pronto, olha aqui como a gente prendeu, tá? Prendemos o grandão. Agora, a gente fez o ponto baixo, a gente continua. 3 correntes, pegamos as laçadas, ponto baixo, e no espaço da frente, outro ponto baixo, ó, que é o que a gente prende o picô. Então, olha aqui como a gente fez. 3 picôs pequeno, um grande, agora a gente vai fazer 1, 2, 3, tá? Então, vamos lá fazer mais 2. Toda vez que a gente faz o ponto baixo, já subimos as correntes. 3. Próximo espaço. Sobe as 3 para fazer o picô. Olha, fizemos os 3 picôs. Sobrou apenas um espaço, olha, esse aqui é o último ponto do leque. Então, a gente vai prender esse picô que está solto com um ponto baixo. E pronto, olha, a gente não vai fazer mais nada. Assim, a gente faz os 3 picôs pequenos, um picô grande, 3 picôs pequenos. Agora, a gente vai fazer o detalhe cruzadinho na carreira de baixo. Então, a gente sempre vai olhar a carreira de baixo e a gente vai pegar o ponto do meio aqui, ó. Esse ponto que está mais próximo aqui do meio. Então, é esse aqui, ó. Nós vamos trabalhar neste ponto. E aí, quando a gente chegar no próximo leque, ó, próximo leque, a gente sempre trabalha no meio do leque. Então, o ponto mais próximo do meio do leque é esse aqui, tá? Então, é sempre assim, ó, a gente olha o leque. Então, nós vamos trabalhar no meio do leque. Sempre o ponto que está mais próximo ao meio do leque que a gente vai trabalhar. Então, aqui, a gente vai fazer da seguinte forma, nós vamos fazer um ponto alto em relevo duplo pela frente. Olha que nome comprido para a gente fazer um ponto bem bonito, olha. Laçamos 2 vezes, que é o duplo, né? Ponto alto duplo em relevo. Então, em relevo, a gente vai, olha o leque, nós vamos fazer o meio do leque, ó. Leque, meio do leque. O meio do leque, esse aqui é o mais próximo, então, é aqui que a gente vai colocar a nossa agulha, ó. De trás para frente. E agora, a gente vai fazer o ponto alto normal, olha, eu posso virar um pouquinho a peça para facilitar, puxo a minha linha, e esse ponto alto, como a gente laçou 2 vezes, a gente vai tirar de 2 em 2, mas a gente tira um a mais, ó, eu laço e tiro 2, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Olha aqui, já fizemos o primeiro detalhe, certo? Agora, a gente vai no próximo leque, ó. Sempre olhamos o meio do leque e pegamos o ponto mais próximo ao meio, que é esse aqui, ó. Então, sempre a agulha em cima, assim, ó, o ponto em cima da agulha, ó. Então, vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo pela frente, porque a gente está fazendo ele aqui, ó, na frente, tá? O ponto está em cima da agulha. Laçamos 2 vezes. Meio do leque, ó, esse é o mais próximo ao meio. Laço e vou tirando de 2 em 2. Olha aqui o detalhe, que bonito que ficou.
tá? Então, esse aí é um ponto bem clássico aí, muita gente aí usa, é um ponto que é bastante usado aí nos bicos, né? E agora vocês já vão aprender como que faz ele. Então, aqui, olha, nós chegamos no leque de novo, o leque da lateral. E nós vamos fazer esses mesmos picôs entre os pontos. Só que aqui a gente tem menos pontos, então, em vez de nós fazermos 3, nós vamos fazer 2 picôs pequenos, um grande e 2 picôs pequenos. Mas a mesma coisa, olha, eu vou pôr na minha agulha aqui. Vou identificar aqui o primeiro ponto do leque, é o espaço, né? Então, no espaço, um ponto baixo, e agora já vou fazer o picô. 3 correntes. Outro ponto baixo para fechar aqui o picô, ó. Na frente, um ponto baixo, subo as 3 para fazer o picô. Ó, já fizemos 2, tá? Então, agora, a gente vai fazer o picô grande aqui no meio do leque. Então, a gente faz um ponto baixo, 5 correntes. Prendemos aqui o picô. No mesmo lugar aqui, ó, um ponto baixo, para o picô ficar preso aqui, ó, ficou bem bonitinho. Agora, a gente vai fazer os 2 pequenininhos, ó. Fizemos o ponto baixo, já vamos subir as correntes. Picô. Prende no próximo. Fez o ponto baixo, sobe as correntes para fazer o picô. Picou, e agora a gente prende. Então, o prender aqui, né, o ponto baixo, é o último do leque. Olha, então, o nosso leque vai ficar desta forma. 2 pequenos, o grande, e 2 pequenos nesses leques da lateral. Então, aqui na lateral, vocês vão fazer assim, 2, um grandão e 2, e quando chegar aqui no canto, vocês vão fazer 3 pequenos, o grande e 3 pequenos. Então, vamos fazer o ponto alto em relevo agora, duplo pela frente. Identificamos o meio do leque, ó, meio do leque. Então, é o ponto mais próximo, ó, este aqui, ó, mais próximo do meio. Aí, o outro lado de lá, ó, meio do leque. Qual é o ponto mais próximo do meio? Esse aqui, ó. Então, é esse que a gente vai colocar. Sempre vocês olhem e façam dessa forma aí que vocês não vão errar, tá? Laça 2 vezes. Colocamos na agulha, ó. Aí, eu já posso dar uma viradinha. Meio do leque, ó. Esse aqui é o mais próximo, ó. Esse. É meio mais próximo do meio, né? Laço 2. Agora, eu cheguei no próximo leque, aí eu verifico aonde é o primeiro ponto alto aqui, ó. Esse é o primeiro ponto alto, então, aqui que eu vou começar os meus picôs. Ponto baixo, 3 correntes. Ponto baixo, já fiz o picô. Prendo no próximo. 3 correntes. Picô. Lateral, apenas 2 pequenos, agora eu vou fazer o grande. Ponto baixo, sobe 5. Picô no mesmo local, o ponto baixo. Fez o ponto baixo, 3 correntes, que agora eu vou fazer o pequeno. Picô, prende na frente com o ponto baixo. Fez o ponto baixo, 3 correntes. Picô,
Agora, eu prendo aqui no último espaço. 2 pequenos, um grande, 2 pequenos. Agora, o ponto alto em relevo, meio do leque azul, ó. O ponto mais próximo do meio é esse, então aqui que eu vou fazer o ponto. Laça 2 vezes. Próximo leque, meio do leque, qual é o ponto mais próximo, ó? Porque eu estou fazendo todos os pontos, ó. Eu não tô pulando nenhum, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, ó, meio do leque. Qual é o ponto mais próximo do meio? É esse aqui. Então, eu vou laçar 2 e é nesse aqui que eu vou colocar, ó. Façam então por toda a peça e depois vocês já vão ver aqui como vocês têm que fazer, ó. Nós estamos fazendo esse detalhe no meio do ponto alto, ó. No meio deste ponto alto aqui, ó, que nós estamos fazendo o detalhe. Então, a gente sempre pega o de fora, ó. Esse primeiro ponto alto, que é o branquinho, e o último ponto alto aqui, ó. Sempre esses dois é que a gente pega, tá? Pra fazer aqui este detalhe, ó. A gente sempre pega o primeiro e o último, para fazer esse aqui, ó, porque nós estamos aqui neste ponto alto sozinho, ó, sempre o primeiro da carreira e o último da carreira. Ou se não, quando vocês estiverem fazendo, façam isso aí que eu falei para vocês, né? Olhem o meio do leque e vejam qual é o ponto mais próximo ao meio do leque. Mas conforme vocês forem fazendo aí o de vocês, olha, vocês vão vendo qual é o melhor jeito, né, de vocês identificarem este desenho, né? Olha aí. Façam então o de vocês e a gente se encontra no final da carreira para a gente fechar o ponto. Primeiro e o último. Ponto alto. Ponto alto. Primeiro e o último. Aqui eu cheguei no final da carreira, fiz todos os detalhes e sobram 2 bloquinhos brancos para a gente fazer esse cruzado. Então, eu vou fazer no primeiro ponto e no último ponto. A mesma coisa que a gente fez durante toda a carreira. No primeiro. E lá no segundo, laço 2 vezes. Então, o detalhe já está pronto. Aqui os nossos picôs estão prontos, então a gente vai fechar aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo, tá? A gente enfia, puxa e puxa, tá? Para ficar assim mais, pra gente fazer o nozinho aqui atrás, ó, a gente pode colocar a agulha aqui, ó, no meio do ponto baixo, puxar aqui essa laçadinha lá para trás. E aí, a gente faz aqui o nó, olha, fica mais fácil a gente deixar o nó aqui atrás, ó. A gente só passa aqui esse fio dentro da laçadinha, já fazemos o nó. Esse aqui é o fio que a gente começou, então é só fazer o acabamento aqui atrás dos 2 fios. E aí, fica bem bonito aí o nosso finalzinho aqui da nossa peça, olha. Esse, então, foi o nosso tapetinho com o bico rainha aqui da videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse bico e coloquem em outros trabalhos de vocês. Ele fica bem bonito. Muito obrigada a todos que ficaram comigo aí até o final da videoaula. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem se vocês não são inscritas ainda,
comentem nesse vídeo e compartilhem se vocês puderem aí nas redes sociais de vocês. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Tchau, gente, até a próxima videoaula.